Oi, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre Atos do 1 ao 7, mas antes vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui hoje, Senhor Jesus, falando do Teu nome, Senhor Jesus. Que venha, Senhor Espírito Santo, fazer a Sua vontade sobre mim, Pai. Guia-me e conduza-me sobre a Tua verdade, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer dizer, Papai. Que eu não fale sobre aquilo que eu quero falar, mas que o Senhor venha, Senhor, conduzir-me a falar aquilo que o Senhor quer dizer, Senhor Jesus. Que seja a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. Capacita-me segundo aquilo ao qual o Senhor deseja fazer, Senhor, e realizar, pois é tudo sobre Ti e para Ti todas as coisas, e nada tenho eu em mim mesmo. Que seja para a honra e para a glória do Seu santo nome, porque o Senhor é lindo e o Senhor é maravilhoso, Jesus. Queria, Senhor Jesus, continuar, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Bom, do Atos 1 ao 7 diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus e comendo com eles. Deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Falando sobre a promessa do Espírito Santo, qual é Jesus estando comendo com eles, estando em um ambiente onde eles estavam conversando levemente, Jesus deu-lhes uma ordem a respeito para que eles não se afastassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai, a qual eles ouviram, porque estava falando a respeito do Espírito Santo. E além dessa promessa, ele também fala que ele vai trazer um batismo, que não é igual ao batismo que eles conheciam, mas era um outro diferente, mas pelo Espírito Santo que eles seriam batizados. Bom, o livro de Atos começa falando a respeito do primeiro livro, que então seria João. Ao falar com Teófilo, ele estava explicando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, e até o dia que ele foi levado às alturas. Então, o primeiro passo foi introduzido a respeito de Jesus, de quem ele era, do que ele podia fazer e sobre aquilo que era de ensino para aprendizagem, para ele conhecer tanto a Cristo, para poder se relacionar com ele, como de quem ele era, continua prosseguindo, porque ele também falaram sobre a questão dos mandamentos que foram recebidos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido. No plano de fundo a respeito dos apóstolos ao recebimento do Espírito Santo. Aqui o autor está falando a respeito daquilo que eles vivenciavam. Mesmo depois de já ter morrido e ressuscitado, ele vem ensinando aos apóstolos a se revelando, a se manifestando aos seus apóstolos de uma forma diferente, porque agora ele estava glorificado, ele estava junto com os apóstolos em uma dessas visitas, manifestações, a qual ele apareceu aos seus discípulos. Então, Jesus continuou se revelando aos seus discípulos, mesmo depois de já ter padecido e ressuscitado. Ele estava ainda continuando se revelando e falando sobre as coisas do reino de Deus, dando direcionamentos e conhecimento a respeito do reino. E quando eles estavam juntos, simplesmente comendo, porque eles sabiam que ele tinha que voltar para o Pai, porque ele também foi uma das coisas a qual ele tinha falado que aconteceria, que ele tinha que ir para o Pai. E deu-lhes uma ordem para eles não se afastarem de Jerusalém, mas esperarem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Ele deu uma ordem primeiramente, deu um mandamento a ser obedecido. Então os discípulos tinham que receber e seguir uma determinada ordem, que era
não se afastem de Jerusalém. Ou seja, não fique longe de Jerusalém. Então, isso fala de permanecer em um lugar ao qual Jesus pediu para eles estarem, sabe? Trazendo assim para nós. Jesus falou para eles não se afastarem de Jerusalém, mas para estarem. Então, chamou um lugar de permanência. Então, Deus está nos chamando para estar em um lugar com Ele, em permanência, em amor, ao qual Deus está nos chamando a estar, sabe? Aqui, no caso, era para eles não se afastarem de Jerusalém, pois eles tinham essa promessa, a qual era sobre o Espírito Santo de Deus. Então, ele está falando para permanecer aonde Deus queria, porque neste lugar onde Deus queria que eles estivessem, por mais que não se entendia, por que Jerusalém? Poderia ser em qualquer outro lugar também, mas Deus escolheu Jerusalém. E se a gente olhar a fundo, foi lá que foram tendo a festa da Páscoa, que milhões de pessoas puderam ouvir sobre Jesus Cristo. E Deus tem algo para todas as coisas e a gente não compreende, isso é muito legal. Então, por mais que muitas vezes a gente não entenda, que a gente comece a esperar e a perseverar em permanecer aonde Cristo nos colocar, sabe? Porque aonde Deus nos colocou, Ele tem um propósito, Ele tem um desígnio para este lugar. Então, a gente precisa compreender e a permanecer aonde Ele está querendo que a gente fique. E não ser desobediente à sua voz, porque Ele tem falado a respeito daquilo e onde Ele quer que estejamos. Então, que venhamos permanecer nele e na onde Ele quer que estejamos. E também, por mais que muitas vezes não faça sentido, ou seja, até inusitado, tipo assim, não tô entendendo, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem um plano certo e determinado para todas as coisas, pois Ele nunca faz algo sem um fim determinado, pois Ele é Deus e é soberano sobre todas as coisas e nada se esconde, nada escapa das mãos de Deus, então Ele sabe de todas as coisas e o bom é que Deus tem algo bom e agradável para nós. Por mais que não compreendemos, Ele tem algo bom e quer nos usar, Ele quer nos fazer felizes, Ele quer estar conosco, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos trazer vida e esperança. Ele que nos traz um amor que é tão rico e vivo, a gente pode se relacionar com Deus. Isso é maravilhoso. Bom, então que a gente permaneça no lugar onde Cristo deseja que sejamos. E pois Ele tem uma promessa. Então, mas esperem a promessa do Pai. Então, Deus tem uma promessa pra gente, o nosso Pai tem uma promessa para nós. Então, Ele pede para que estejamos nesse lugar de permanência, porque Ele tem algo para nós. Ele quer nos entregar um presente muito maravilhoso, que é o seu Espírito Santo, que é a sua presença, que é Ele. E também, em questão de outra linha de pensamento, Deus tem sempre algo para nós, sabe? Deus tem nos sustentado em todos os momentos e em diversas situações, Deus tem nos acudido, nos trazido alento, sabe? Saúde, vida. E, sabe, Ele quer algo bom, Ele tem algo planejado e certinho para nós, que é algo bom, que é algo perfeito, que é algo agradável. E mesmo com a nossa capacidade limitada de entendimento para entender, Deus tem algo bom e tem planejado, então a gente precisa confiar nessa promessa a qual Ele nos fez. Eu não sei aquilo qual Deus tem prometido a você, mas Ele sim vai cumprir a sua promessa. Mas aqui é necessário que a gente espere a promessa. Então que a gente venhamos esperar aquilo que Deus tem nos prometido. E a gente tem que esperar aquilo que Deus tem nos prometido. E esperar é ficar na posição, é ficar atento, esperando e aguardando atentamente aquilo qual Ele falou que vai fazer, em confiança, em dedicação, fazendo aquilo qual Ele já falou das outras vezes.
aprendendo sobre Ele, se dedicando a conhecê-lo, a estar junto com Ele, a estar próximo e se aprofundar no amor, porque a promessa é um processo e Cristo vem gerando isso em nós e Cristo vai nos preparando para recebê-la. Então, esse comprometimento da gente com Cristo em correspondê-lo segundo aquilo que Ele deseja, porque é isso que vai gerar em nós a adaptabilidade para receber aquilo que Ele tem para nós. Isso é maravilhoso, porque Deus nunca vai dar-nos algo quando estamos despreparados, mas sempre Ele vai entregar algo para nós quando Ele vê que podemos cuidar disso que Ele nos deu. Mas em tudo é nele, por Ele, porque Ele nos capacita, sabe? Em todas as coisas. Então que venhamos alegrar no Senhor pelas suas promessas e por estar vivendo o processo em meio a elas, porque é difícil, mas aquilo que Cristo vem gerando em nós, Cristo como sendo gerado essa alegria, essa felicidade, esse amor, porque Cristo vem trazendo coisas novas, talvez florescendo uma área que a gente talvez nem pensava que poderia exercer, tipo o ministério de falar, o ministério de ensinar, de dar aula, sabe? Alguma coisa, sabe? Que a gente talvez era fora da nossa perspectiva, mas Deus vai conduzindo ali um caminho ao qual a gente nem pensava que existia, mas Ele quer a gente ali, e quando a gente vai percebendo e parando para pensar, é bom, e a gente se alegra com isso, porque Deus sabe aquilo que é bom, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, sabe? E Ele sabe aquilo que a gente gosta, Ele também sabe sobre todas as coisas, Ele é Deus. E Ele tem esse amor pra gente, sabe? Por mais que seja difícil, que a gente venhamos enfrentar e que venhamos continuar perseverando, porque é maravilhoso fazer a vontade de Deus e ir onde Deus quer que a gente vá, porque Deus, Ele vem trazendo coisas em nós que a gente gosta e, sabe, a gente nem sabia, por exemplo, ensinar algo novo, é algo diferente, mas é algo muito bom e, se alinha muito a quem eu sou, porque Deus que faz a gente como a gente é, e Deus traz muitas coisas para nós, relacionado, a algo que a gente é nele, que a gente nem sabia, porque Cristo vai gerando isso em nós, nos transformando e nos lapidando para nos ser quem realmente somos nele, sabe? Porque a gente pode ter muitas ideias formadas a respeito de algumas coisas que achamos que é bom, só que não é bom pra gente, mas Deus sabe disso, e Ele vem mudando essas coisas, nos mostrando um caminho seguro a seguir, não é aí, vá por aqui. Por que você não tenta isso, sabe? Nos mostrando um lugar para ir, sabe? Porque é tudo por Ele e para Ele, sabe? A gente vê, depois que quando a gente vai passando e vivendo aquilo ao qual Deus nos propôs a fazer, ao qual Deus nos está gerando em nós a fazer, sem a gente perceber, quando Ele vem preparando esses ambientes, a gente vai vendo e com o tempo a gente vai percebendo que era o melhor lugar que a gente poderia estar, porque a gente está obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus e se alegrando com algo que é bom e agradável, que é bom pra gente, porque realmente nos faz feliz, que realmente é agradável. Eu sei que nem sempre vai ser fácil, é difícil, mas Deus vai nos sustentando em todas as coisas, porque as coisas são assim, nem sempre será fácil, mas é bom, e saber que estamos debaixo de uma direção de Deus é a melhor coisa, porque Deus está cuidando, Deus está zelando por nós, e sabe, foi algo que Deus deu, é um presente, então que venhamos nos alegrar com isso, porque isso é bom e agradável, sabe, que venhamos nos alegrar com aquilo que Cristo está gerando em nós, por mais que seja difícil, que venhamos nos perseverar e continuar na posição a qual Deus deseja que estejamos. Então nos fortifiquemos e nos alegrando no processo, porque quando tudo estiver completo, que a gente venha continuar olhando com gratidão, não só parar para olhar depois no final, mas continuar agradecendo a Deus em todos os momentos por tudo que vivenciou no caminho, pois é algo construído com Deus. Então é uma questão de intimidade e é uma questão de se relacionar, é uma questão de gerar algo juntos. Deus não está gerando algo sozinho, tanto que Ele está gerando em nós, e nós temos que ser recíprocos a Ele e andar com Ele nisso, porque Deus tem algo. Mas se a gente não vá e fica na posição
para estar pronto para fazer aquilo que Ele deseja, como Deus poderá agir em nós se a gente não permitir que Ele haja? Sabe? Então, a gente tem essa responsabilidade também em nossas mãos. Então, que venhamos estar atentos àquilo que Deus quer que a gente faça para seguir de verdade certinho aquilo que Ele deseja por nós. Então, que fiquemos na posição esperando nele, aguardando aquilo qual Ele tem nos prometido, sabe? E sabe, uma das promessas que a gente tem é sobre a volta de Jesus. E sabe, e Deus está voltando. E Ele tem mostrado muitos sinais e maravilhas nos céus e na terra que Ele está vindo. Então, que viemos aguardar com expectativa. E o fato é que a gente pode viver a vida eterna aqui e agora. Então, a gente, nesse processo de esperar Cristo voltar, que é uma promessa, a gente está vivendo o processo de recebê-la. Então, que viemos alegrar nisso. E também que viemos pensar a respeito daquilo a qual Deus tem já nos entregado, como temos cuidado e zelado pelos presentes, a qual já recebemos, a qual já usufruímos, que não venhamos esquecer daquilo que Ele fez, mas que sempre venha no nosso coração a trazer essa memória, aquilo que Deus já cumpriu, aquilo que Deus já fez, e se alegrar com Ele, sabe? Então que esperemos no Senhor. E esperar é a questão de estar atento, para estar obediência àquilo a qual Ele deseja que a gente faça e aquilo qual, como Ele deseja, qual a gente se mova. E nesse lugar de obediência, a gente pode ver na frente os discípulos ao aguardar o Espírito Santo. Eles aguardaram o Espírito Santo adorando a Deus e orando, estando em comunhão com os irmãos. Sabe, se expondo ao Espírito Santo. Ele não estava ali à toa, eles estavam clamando pelo Espírito Santo, se expondo a Deus, sabe, se expondo a presença, e Ele veio, e eles estavam ali se alegrando no Senhor, sabe, então eles estavam passando esse tempo do processo, se alegrando com o coração aberto e verdadeiro perante o Senhor, e ao esse clamor, depois de alguns dias Ele veio, e isso é maravilhoso, porque se cumpriu a promessa, e eles se alegraram antes, durante, porque eles ficaram cheios do Espírito Santo e teve línguas repartidas como de fogo. Deus usou eles para falar e Deus impactou o ambiente, mas tudo isso, olha, não foi só no final que, estou feliz, mas foi tudo no processo, no meio, no início, no meio e no final. Então, que viemos alegrar em todas as partes da nossa vida com o Senhor, pois Ele é bom. E que a gente se divirta na presença de Deus, porque Ele é bom, então a gente pode cantar, pular, dançar, que Ele está nos vendo e Ele se alegra conosco, então que viemos alegrar nele e realmente fluir nele, deixar que Ele faça a vontade dele, porque Ele é bom, e a gente não sabe de nada, mas Ele sabe de tudo, então vamos só seguindo Deus e se alegrando com Ele, que isso é o suficiente, e sabe, a qual eles também seriam batizados, né? Mas com o Espírito Santo, e eles não sabiam o que seria, né, esse batismo com o Espírito Santo. Mas Deus já tinha dado um sinal, que já havia um sopro. Isso é muito legal, que Deus, em tempos passados aqui, soprou e falou, recebam o Espírito Santo. Então Deus deu uma dica ali para eles, sabe, anteriormente, sabe, e quando isso veio, deve que depois eles tenham ficado pensando, nossa, então é disso que Deus estava falando, e a gente vê algo mais profundo, porque às vezes Deus começa nos revelando coisas pequenininhas, a gente vai vivendo e isso vai se aumentando, vai se revelando cada vez mais aquilo que Deus estava querendo dizer. Então, a cada passo que a gente vai dando, a gente vai se aprofundando e abrindo mais o conhecimento, vai se abrangendo sobre aquilo que Deus queria falar, ou aquilo que Ele queria nos ensinar. E aqui o Espírito Santo veio como som, como um vento de veemente que encheu toda a casa. Não foi um barulho pequeno, foi um barulho gigante que encheu e foi veemente, né? Toda a casa, sabe? Encheu toda a casa a qual estava assentada, sabe? Não foi algo pequeno, mas o Espírito Santo encheu tudo. E Ele veio com toda a sua força e a sua beleza, sabe? E teve até línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça deles, que era um sinal
E eles falaram com ousadia, ali já vendo a transformação e, tipo, eles estavam sentindo a presença do Espírito Santo, tipo, eles nunca tinham sentido a presença do Espírito Santo, mas eles andaram com Jesus. Então, eles sabiam que o Espírito Santo era zeloso, ele era amoroso, esse amor forte, que é tão forte como chama de fogo, que nos enche, que nos chama e que nos traz para Ele com força, com esse amor que é tão forte, sabe? Com esse amor, sabe? Esse profundo amor, a qual a gente pode mergulhar nele, sentir a presença dele por completa, mergulhar nele e a se sentir seguros, a mergulhar nele e a estar cercado por este amor, por esse prazer de estar com ele, essa alegria incontável, essa paz. Pois ele é a paz que excede todo entendimento, e essa paz, esse amor veio sobre ele. O Espírito Santo veio vos ensinando a falar a respeito a qual que ele queria que eles falassem. Então Deus ali, ele já mostrou o seu amor, pois ele veio consolar os corações deles, porque eles agora... Jesus estava no céu e agora Jesus enviou o Consolador para eles estarem juntos. E eles se alegravam, porque não estavam mais sozinhos, porque o Espírito está conosco, então podemos nos alegrar, e Ele nos consola, nos trazendo esse alento, porque não estamos longe da presença dEle. E Ele ensina Pedro a falar a respeito daquilo qual Ele queria que falasse, e multidões vão sendo salvas, e isso é maravilhoso. E nisso... o Espírito Santo começa a interagir com eles e começa a desabrochar uma intimidade. E Cristo, em todos esses processos a quais a gente vai enfrentando na vida, a qual Deus vem gerando em nós, Ele sempre gera e sempre começa a florescer essa intimidade entre nós e o Espírito Santo, pois Ele está nos ensinando nesses instantes, e Deus também tem nos mostrado a Ele, pois Deus nunca deixa de estender a mão quando precisamos aprender, quando não entendemos algo e precisamos novamente passar por certas situações para entender. Cristo vem nos sustentando, sabe, em todos os momentos, nos ajudando a compreender aquilo qual Ele quer falar, a nos ensinando em cada oportunidade a respeito de como se lidar com as situações, de como se portar, sabe? Porque Ele quer o nosso bem, Ele quer que sejamos aprovados, Ele quer que sejamos fortificados. Então que venhamos ser perseverantes, pois Deus, Ele fundamenta, fortifica e nos anima em todo momento, nos segurando, nos sustentando e nos levando por um caminho bom, reto, saudável e saudável e justo. E bom, mas não é fácil, mas que a gente venha encontrar essa força no Espírito Santo, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso melhor amigo. Vamos clamar por Ele, vamos ir até Ele e clamar pela sua vontade, clamar pela sua ajuda, porque Ele nos ajuda, sabe? Se a gente não entende, Ele nos ajuda porque Ele nos ensina. E Ele faz nos lembrar daquilo a qual Ele tenha falado, sabe, anteriormente. Ele nos ajuda a lembrar e Ele nos dá a conhecer a Cristo, pois nada podemos sozinhos. Tipo, quando vamos ler a Bíblia, é o Espírito Santo que nos revela a respeito daquilo a qual está escrito, que a gente nem entendia. E são coisas profundas que, tipo, a gente bate o olho e, tipo, isso estava aqui? Tipo, é algo novo. E sabia na mesma palavra. E a gente pode ler o mesmo dia, o mesmo versículo todos os dias, que Deus vem se revelando algo novo. Então que a gente possamos abrir também o nosso coração ao ensinamento do Espírito Santo. Abrir o nosso coração a ser sensíveis, porque a gente não sabe. Nós não sabemos de todas as coisas. A gente não entende, só Ele que nos faz entender, e sabe? E por mais que a gente talvez até conheça sobre algo, Deus sempre tem algo ainda mais além a revelar sobre o mesmo assunto. E é incrível, pois Deus é ilimitado. Quem pode compreender os pensamentos do Senhor? Porque eles são eternos e são gigantes, são insondáveis, e sabe? E Deus, Ele nos deixa o conhecer,
sabe? Isso é maravilhoso, poder conhecer o Espírito Santo e é poder estar com Ele vivendo promessas, vivendo alegria junto com Deus, porque a gente éramos inimigos, agora estamos juntos e podemos viver esse amor, essa alegria, coisas novas, coisas boas, coisas alegres, verdadeiras, gentis e justas. Isso é maravilhoso. E então que alegremos nisso, nessa boa nova de ter o Espírito Santo, nessa boa nova de Jesus Cristo, que é a nossa vida, que é a nossa base, que é o nosso fundamento, que é a nossa razão de tudo. Então que viemos louvá-lo simplesmente com aquilo que temos, sabe? Que viemos ser verdadeiros, sinceros, clamando a presença. Venha, Espírito Santo. Sabe, que viemos clamar por Ele, simplesmente como a gente chama o nosso amigo. A gente chama com alegria, com amor. E nos alegramos com Ele. Então que viemos alegrar com o nosso amigo, o Espírito Santo, que Ele está conosco. E que viemos caminhar junto com Ele, com alegria, sabe? Pois Ele é bom, e Ele é a nossa promessa, a qual já temos. E a nossa promessa está aqui conosco. Ele é o nosso presente, e Ele é lindo. Então que viemos nos alegrar com o nosso presente, que é a presença do Espírito Santo. Pois Ele é bom, e pois Ele é tudo quanto a gente precisa. E Ele é a nossa vida, sem Ele não vivemos, mas com Ele podemos viver. E nele temos saúde e vida com alegria, esperança, e Ele é uma pessoa incrível, a qual podemos conhecer, e sabe que viemos buscar conhecê-lo cada vez mais, entender aquilo que Ele deseja para nós, porque Deus está com a gente, então a gente está vivendo uma aventura juntos, estamos procurando tesouros juntos na palavra de Deus, estamos adorando e mostrando Ele, tipo, venham conhecer o meu amigo Jesus, venham conhecer o meu amigo Espírito Santo de Deus, sabe? E isso é maravilhoso. A gente tem um amigo a qual nos chama, nos encoraja também, porque às vezes a gente fica com medo, mas Deus diz vá, e a gente vai e ver que é bom, porque Deus tem algo bom para nós. Deus não tem algo ruim, nem planeja coisas ruins para nós. Deus é um Deus de paz e alegria, e Ele nos frutifica em todos os momentos. Bom, então, eles estavam reunidos com Jesus e tinham um questionamento sobre o tempo a qual o Senhor iria restaurar o reino a Israel, pois eles pensavam que Jesus ia vir e se tornar o rei deles ali. E Jesus fala que não cabe a nós conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para sua própria autoridade. Aqui na questão de quando o Senhor iria restaurar, fazer com que Israel reinasse novamente. Mas ainda não era a hora deles saberem isso. Então, também tudo tem o seu tempo, e não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus, sabe? E Ele tem um tempo determinado para todas as coisas nos céus e na terra. E tem coisas que a gente realmente não vai saber, mas sobre aquilo a qual Deus quer nos mostrar e quer nos ensinar, a gente sempre sim tem que buscar conhecer a vontade de Deus e entender aquilo a qual Ele quer para a gente, sabe? Qual é a agenda de Deus? O que Deus tem para esse tempo? Na questão da época e da estação. Pois a gente sim pode perguntar, mas aqui foi algo bem específico, e foi sobre a volta de Jesus, a qual a gente não sabe, que Deus falou que Ele ia vir em uma hora que menos esperávamos. Então, a gente aguarda a volta de Cristo. Bom, e a questão é que a gente pode perguntar sobre aquilo ao qual Deus está querendo, sabe? Porque a gente tem que se mover debaixo da direção de Deus. E tudo isso para ter esse coração alinhado àquilo que Deus quer, para segui-lo sempre, tudo em oração. Por meio da oração a gente consegue se alinhar ao coração de Deus e a segui-lo aonde Ele quer, sabe? E o lugar onde eles tiveram todas essas promessas e essas respostas a respeito daquilo a qual eles se questionavam, era estando juntos, reunidos. E então que a gente venhamos nos reunir com Jesus, que a gente venhamos estar junto com Ele. Porque é nesse lugar de secreto, onde simplesmente estamos reunidos juntos, eles estavam comendo, simplesmente se alimentando, mas eles estavam conversando.
E então, nesse lugar onde estamos juntos com Deus, que a gente vem conhecendo. E aqui é algo leve. Eles estavam perguntando algo e Deus falou aquilo qual era a resposta daquilo que eles precisavam saber. Porque, de fato, Deus também não vai dar todas as respostas ou aquilo qual a gente espera, muitas das vezes, mas Ele vai dar aquilo que a gente precisa, porque é isso que a gente precisa. E Deus conhece mais do que aquilo que a gente... Ele conhece a gente mais do que a nós mesmos, Ele sabe daquilo que realmente precisamos, sabe? Então, que a gente venhamos buscar em Deus essa questão de conhecê-lo e buscar conhecer a vontade de Deus e alinhar o nosso coração àquilo qual Ele deseja, alinhar o nosso coração ao Espírito Santo, para que venhamos sim segui-lo a passo, com toda a verdade e singeleza de coração, com Ele nos alegrando, nos fortificando em todo tempo, nos trazendo alegria, confiança, paz, sabe? Porque Deus vai nos capacitando. E como eu tinha falado, porque nem sempre a gente vai escutar alguma coisa ou a gente vai entender, mas Deus na situação ali vai dar naquilo que a gente precisa, tanto como uma paz, como uma força que não vem de nós mesmos, mas que vem dele, porque é nele que temos todo o nosso alento, sabe? Então que viemos buscar no Senhor, sabe? Tipo, a conhecê-lo, a realmente entender aquilo que Ele deseja e simplesmente se alegrar com Ele, e estando feliz com a presença, estando alegre com aquilo que podemos viver com Ele, nele, conhecendo Ele, e também aquilo que podemos aprender com Ele, pois Deus tem nos dado um grande privilégio de conhecer a Sua palavra, de falar sobre Ele, sabe? E a gente pode fazer isso em todo lugar. A gente pode pegar a nossa Bíblia e ler na praça. A gente pode pegar a nossa Bíblia, ficar deitado lendo, sabe? É um alimento, é o conhecimento de Cristo e o Espírito Santo, o próprio autor, vem nos revelando, sabe? É algo que não vem de nós mesmos, mas Cristo nos revela a Ele. E isso é lindo. Ele está nos mostrando Ele, tipo, olhem para isso. Olha que legal, tipo, isso é bom, isso é agradável, sabe? E a gente vem conhecendo isso, alimentando, e a gente se torna parecido com Cristo ao comer, a estar perto. Então que viemos estar tão perto de Deus, que viemos desejar aquilo que Ele deseja, amar aquilo que Ele ama, que viemos querer aquilo que o coração de Deus quer, aquilo que Ele está planejando nesse tempo, que venhamos obedientes a Ele, sabe? E seguindo a cada passo, em cada instante aonde Ele quer. Se Ele falou para virar à direita, que a gente vira à direita. E sabe, a gente vai andando, seguindo exatamente aquilo que Deus diz. E porque Ele é bom, e Ele sabe aquilo que realmente é. E a gente não sabe não. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Então que venhamos ser obedientes e estar juntos e buscá-lo mais, sabe? Com alegria de coração e ficando felizes com as promessas, ficando felizes com a presença, que é uma das promessas. Maravilhosa é a presença do Senhor Jesus. Então que venhamos aguardar o Senhor todos os dias. E aí estar em reunião com Deus, nos alegrando nele e conhecendo mais, sabe? Então, que Deus venha tocar no seu coração, que Deus venha falar com você e se alegrar, sabe, com você, que Deus venha abençoar, que venha ter um ótimo dia, não sei que horas que vocês estão vendo, mas que Deus faça a sua vontade a respeito desse vídeo. Então que Deus venha trazer alento ao corações e força, ânimo, e venhamos ter esse prazer de ler a palavra do Senhor com esse olhar. O Espírito Santo está me ensinando algo maravilhoso e é um tesouro que está em minhas mãos, que é o conhecimento de Cristo. Então, obrigada. Deus venha abençoar vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.